Há histórias nas Escrituras em que o perigo vem vestido de espada, erguido em carros de ferro, cercado por muralhas, anunciado por gritos de guerra. E há histórias mais sombrias, mais difíceis de discernir, em que a ruína se aproxima com voz mansa, com rosto conhecido, com gestos de amizade, com mesas fartas e promessas de alívio. Esta é uma dessas histórias. Não é apenas a narrativa de Israel contra Midian, como se fossem dois povos distantes, separados por fronteiras nítidas entre luz e trevas. É antes, a dolorosa lembrança de que o golpe mais profundo pode vir daquilo que já foi próximo, familiar, quase parte da própria casa. Em Gênesis 25, descobrimos que Midian nasce da descendência de Abraão. Em outras palavras, a ameaça que surge em Números 25 e Números 31 não brota de um mundo totalmente estrangeiro, mas de uma ferida dentro da memória da família, e justamente por isso ela é tão terrível. Porque quando o mal chega como inimigo declarado, o coração se prepara para resistir, mas quando ele chega como convivência, como comércio, como afinidade, como convivência sem vigilância, a alma pode se entregar antes mesmo de perceber que está sendo seduzida. Ao longo desta jornada, veremos um povo que não caiu primeiro pela espada do opressor, mas pelo lento envenenamento da fidelidade. Veremos um líder chamado Moisés, obrigado a escolher entre a ternura das lembranças e a severidade da aliança. Veremos Balaão, cuja boca não pôde amaldiçoar o que Deus abençoou, mas cuja cobiça encontrou um caminho mais sutil. Veremos Finéias, cujo zelo interrompeu uma praga. Veremos Gideão, séculos depois, enfrentando o reaparecimento do mesmo espírito de devastação. E por fim perceberemos que Midian não ficou preso ao deserto antigo, pois ainda hoje há vozes, afetos e influências que tentam nos afastar, pouco a pouco, do Deus vivo. Esta não é apenas uma história sobre guerra. É uma história sobre lealdade, sobre pureza, sobre amor e santidade, sobre o preço de esquecer quem nos tirou do Egito, e sobre a terrível pergunta que permanece ecoando entre as páginas sagradas e dentro da consciência humana: a quem, no fim, pertencerá o nosso coração? Capítulo 1. Perigo que entra sem bater-o. Deserto sempre ensinou a Israel lições que nenhuma cidade seria capaz de ensinar. No deserto, não havia muros altos para esconder o medo, não havia abundância constante para disfarçar a dependência, não havia rotina segura que permitisse ao coração iludir-se com a ideia de autonomia. No deserto, cada amanhecer lembrava ao povo que viver era depender. O maná não era apenas alimento, era um sermão silencioso. A nuvem não era apenas direção, era uma testemunha. A rocha ferida não era apenas sustento, era uma revelação de misericórdia. Ainda assim, foi justamente nesse cenário de provisão divina que o perigo mais profundo começou a se aproximar, não como um exército barulhento, mas como uma presença gradual. Israel estava às portas de uma nova etapa de sua história. O Egito já ficara para trás como memória de escravidão e julgamento. O Sinai ficara gravado como lugar da aliança, do fogo, do tremor, da voz que separava um povo para Deus. A travessia pelo ermo acumulava dores, rebeliões, milagres, sepulturas e promessas. E como acontece tantas vezes com a alma humana, os maiores riscos não surgiam apenas nos dias de fome ou cansaço, mas também nos momentos em que a esperança parecia próxima. Quando a terra prometida se avizinha, o coração precisa de vigilância redobrada. É nesse limiar que as tentações mais sedutoras costumam se apresentar. O grande erro de uma leitura apressada é imaginar que Israel e Midian eram apenas categorias simples. Um lado santo, o outro profano. Um lado eleito, o outro rejeitado. Um dentro, o outro fora. Mas a Escritura raramente trata os dramas da fidelidade com tamanha superficialidade. Midian não era mera alteridade absoluta.
Midian carregava o desconforto da proximidade. Havia sangue compartilhado em alguma dobra da genealogia. Havia memórias de contato, caminhos cruzados, experiências comuns nas rotas do deserto. E para tornar tudo ainda mais agudo, havia a própria história de Moisés entre os midianitas, como lemos em Êxodo 2 e 3, quando o fugitivo que escapara do Egito encontrou ali refúgio, esposa e orientação. É por isso que esta história não pode ser lida somente como um conflito geopolítico. Ela deve ser escutada como uma meditação severa sobre a forma como a infidelidade entra na vida de um povo. Raramente a corrupção espiritual começa com a negação frontal de Deus. Quase sempre ela se inicia com pequenas concessões, com cansaço moral, com a vontade de pertencer, com o desejo de ser aceito, com a curiosidade que flerta com o proibido, com a falsa segurança de pensar: eu posso me aproximar sem me contaminar. E assim o altar deixa de ser o centro, mas em doses quase imperceptíveis. O mal mais perigoso nem sempre é aquele que se anuncia como mal. Às vezes ele chega sob a aparência de convívio legítimo. Chega à mesa, chega pela afinidade, chega pelas trocas, pelos mercados, pelos risos partilhados ao fim de um dia quente. Chega em forma de oportunidade, aliança, conforto, prazer e prestígio. E quando finalmente mostra o rosto, já encontrou morada dentro dos afetos. O corpo já foi seduzido, a linguagem já foi alterada, a consciência já se habituou. A ruptura visível é apenas o estágio final de um processo antigo. Essa é a razão pela qual a história de Baal-Peor é tão perturbadora. Não se trata somente de alguns indivíduos cedendo a apetites pessoais. Trata-se do coração da aliança sendo ferido de dentro para fora. Deus não havia libertado Israel do Egito apenas para que o povo tivesse uma nova geografia. Ele os havia arrancado da casa da servidão para fazer deles sua própria herança. O pecado, portanto, não era apenas desvio moral, era traição do relacionamento, era adultério espiritual, era esquecer o nome daquele que os tirara com braço forte, como repetem tantas vezes o Êxodo, o Deuteronômio e o Salmo. E talvez seja por isso que esta história ainda nos assombra, porque ela nos reconhece. Ela conhece a lentidão da queda. Ela entende como a alma se acostuma à proximidade com aquilo que deveria discernir. Ela expõe a tragédia de uma comunidade que julgou estar segura enquanto a erosão já trabalhava em silêncio. E nos faz perceber que o primeiro sinal de ruína nem sempre é a derrota pública, mas a tolerância privada. Quando a casa deixa de guardar a santidade, o inimigo já não precisa derrubar a porta, basta esperar que alguém a abra. Capítulo 2. Midian, filho da mesma memória para compreender a profundidade do conflito. É preciso voltar muito antes do Vale de Peor, antes das pragas, antes das lanças, antes das ordens de guerra. É preciso caminhar até as antigas tendas dos patriarcas, quando as promessas de Deus ainda pairavam como sementes sobre uma família chamada a carregar bênção para as nações. Em Gênesis 25, a Escritura nos conta que Abraão, após a morte de Sara, tomou para si Quetura, e dela nasceram filhos, entre eles Midian. Essa breve nota genealógica, facilmente ignorada por leitores apressados, é uma chave para todo o drama futuro. Midian não é apenas um nome entre tribos do deserto. Midian é descendência de Abraão. Isso significa que o conflito posterior tem o peso de uma ruptura entre parentes, de uma fratura dentro do mesmo horizonte ancestral. Mas a Bíblia jamais reduz a verdadeira identidade à biologia. O sangue importa, a memória importa, a história importa. Contudo, nada disso está acima da fidelidade ao Deus da aliança. Essa é uma das verdades mais duras e mais sublimes das Escrituras. Nem todos os que descendem de uma linhagem sagrada andam segundo a fidelidade da promessa. Nem toda proximidade de origem garante comunhão de destino.
povo de Deus não é definido apenas por ancestralidade, mas por lealdade. E quando essa verdade é esquecida, as relações familiares ou culturais podem se tornar ídolos que competem com a voz do Senhor. Os midianitas eram homens e mulheres do deserto, moldados por rotas, distâncias, trocas e movimentações constantes. Seu poder não dependia principalmente de muralhas ou capitais monumentais. Dependia de redes, circulação, inteligência comercial, adaptação, conhecimento dos caminhos áridos entre o Egito, Canaã, a Arábia e regiões da Mesopotâmia. Eram negociantes, viajantes, mediadores de mercadorias e informações. Em um mundo onde o deserto podia ser tanto barreira quanto estrada, quem conhecia as passagens, os poços e os ritmos da travessia, possuía uma forma própria de influência. Essa natureza de Midian importa profundamente para a história, porque eles não surgem primeiro como conquistadores diretos. Surgem como presença móvel, relacional, acessível, entrelaçada ao tecido econômico e social da região. Em Gênesis 37, quando José é vendido por seus irmãos, a narrativa associa midianitas e ismaelitas na dinâmica do comércio que carrega o menino ferido rumo ao Egito. Já ali, discretamente, a escritura une o tema do mercado ao tema da fraqueza humana. O dinheiro muda de mãos. A vida é tratada como objeto. E a rota do deserto se torna palco de uma transação que revela o coração do homem. Não há nisso uma condenação simplista do comércio. O problema bíblico nunca é a troca em si, mas o tipo de poder que se exerce através dela e o tipo de alma que se deixa formar por ela. Há influências que entram não com ordens, mas com hábitos. Não com imposição, mas com conveniência. Não com teologia explícita, mas com estética, convivência e desejo. E é exatamente assim que Midian se tornará um símbolo tão duradouro, não apenas como povo histórico, mas como padrão de infiltração. O perigo não era somente o altar estrangeiro erguido fora de Israel, mas o altar estrangeiro sendo recebido dentro dos gestos, dos apetites e dos vínculos do povo. É também por isso que a sedução de Midian é mais difícil de discernir do que a opressão do Egito. O Egito escraviza por correntes visíveis, Midian corrói por aproximação. O Egito humilha com chicotes, Midian convida com banquetes. O Egito reduz o corpo ao trabalho forçado. Midian captura o corpo pelo prazer ritualizado. Um inimigo brutal pode despertar resistência. Um inimigo familiar pode adormecê-la. E muitas vezes, a alma humana teme mais a rejeição social do que a perda da pureza. Teme mais ficar de fora da celebração do que perceber que essa celebração exige trair a aliança. O sim, quando a história avança e Israel se vê tocado pela influência midianita, já não estamos diante de um episódio isolado, mas de uma revelação antiga. Proximidade sem discernimento pode ser fatal. O parentesco não garante verdade. A afinidade não garante santidade. O convívio não garante inocência. E justamente porque Midian vinha do mesmo grande tronco abraâmico, sua traição carrega a dor daquilo que poderia ter sido bênção, mas se tornou instrumento de queda. No entanto, a Bíblia não conta isso para cultivar paranoia, e sim discernimento. Ela não ensina que toda aproximação é impura, mas que toda aproximação deve ser julgada à luz da aliança. O problema não é ter relações humanas. O problema é permitir que essas relações reconfigurem a fidelidade. O problema não é estar no mundo. O problema é deixar que o mundo redefina o altar. E quando compreendemos isso, percebemos que Midian não era apenas uma tribo nas areias antigas. Era um teste espiritual, uma prova de identidade, uma pergunta viva dirigida a Israel. Vocês pertencem a Deus de forma real ou apenas carregam o nome de uma herança sem guardar o coração dela? Capítulo 3. O refúgio de Moisés e a dor da memória. Entre todas as figuras deste drama,
Talvez nenhuma carregue um conflito tão silencioso e tão humano quanto Moisés. Quando pensamos nele, geralmente o vemos diante do mar aberto, descendo do Sinai com as tábuas da lei, intercedendo por um povo teimoso, ou encarando Faraó com a autoridade de quem fala em nome do Senhor. Mas antes de ser o libertador de Israel, Moisés foi um fugitivo, um homem quebrado entre identidades, marcado por uma tentativa de justiça apressada, forçado a fugir do poder egípcio após matar um opressor. E foi exatamente em Midian que ele encontrou abrigo. Êxodo 2 nos conduz a essa cena com simplicidade comovente. O príncipe que renunciara aos privilégios do palácio torna-se um homem cansado junto a um poço. Ali, entre pastoras oprimidas por homens violentos e rebanhos sedentos, ele realiza um gesto que antecipa seu chamado. Intervém em favor dos fracos e abre caminho para que haja água. Esse gesto o leva à casa de Reuel, também chamado Jetro, sacerdote de Midian. Naquele ambiente estrangeiro, Moisés não encontra armadilhas, mas hospitalidade. Não encontra perseguição, mas casamento. Não encontra desprezo, mas família. Zipora torna-se sua esposa. O deserto torna-se escola. Jetro torna-se conselheiro. Isso torna tudo mais doloroso. Porque quando mais tarde o Senhor ordena juízo contra os midianitas envolvidos na corrupção de Israel, a questão já não é abstrata para Moisés. Midian não é para ele apenas uma nação registrada em tabelas de guerra. Midian é o lugar onde suas feridas encontraram descanso. É a paisagem onde pastoreou rebanhos por 40 anos. É o território em que ouviu pela primeira vez a voz de Deus na sarça ardente, como narra Êxodo 3, quando Horebe, monte de Deus, tornou-se o limiar entre o anonimato e a missão. É também a memória de um sogro sábio, que em Êxodo 18 lhe ensinou a repartir o peso da liderança com homens capazes, temerosos a Deus e inimigos da avareza. Há, portanto, uma tensão profunda. Como distinguir o bem recebido de alguns midianitas do mal praticado por outros? Como obedecer ao juízo divino, sem negar a realidade das misericórdias vividas naquele passado? Como o coração de Moisés não tremeria ao ouvir que o povo ligado à sua história deveria ser enfrentado por causa da contaminação que semeara em Israel. A Bíblia não nos oferece um monólogo interno de Moisés, mas sua própria trajetória basta para sugerir o peso dessa ferida. Há obediências que não são difíceis porque o mandamento é obscuro, mas porque ele atravessa afetos legítimos. É exatamente aqui que a Escritura revela uma de suas exigências mais radicais. A fidelidade a Deus deve ser maior do que qualquer lealdade secundária, maior que a afinidade cultural, maior que a gratidão por um passado real, maior até que os vínculos familiares quando estes entram em rota de colisão com a aliança. Isso não significa desprezo pela memória nem negação do bem recebido. Significa apenas que o centro último de pertença não pode mudar. O Senhor que chama, liberta e estabelece. Sua aliança não pode ser colocado em segundo plano em nome de nenhum laço humano, por mais precioso que seja. Essa verdade atravessa toda a Bíblia. Em Deuteronômio, o povo é constantemente advertido a não seguir sequer o ente mais próximo, se ele seduzir o coração para longe do Senhor. Nos Evangelhos, Cristo dirá palavras desconcertantes sobre amar menos pai, mãe e irmãos diante da supremacia do reino. Não porque Deus destrua a ordem do amor, mas porque ele a purifica. Quando o amor deixa de ser ordenado pela verdade divina, ele se torna sentimentalismo cúmplice. Quando a compaixão perde o eixo da santidade, ela passa a chamar de paz aquilo que é traição. Moisés, portanto, encarna uma dor que muitos conhecem, a dor de reconhecer que nem tudo que nos acolheu pode nos governar, a dor de agradecer por certos dons do passado e, ainda assim, rejeitar os caminhos que agora se levantam contra a vontade de Deus.
Existe uma forma madura de fé que sabe honrar a bondade recebida, sem absolutizar a origem dessa bondade. Jetro foi bênção, Zipora foi família, Midian foi refúgio em uma estação da vida, mas a aliança pertencia ao Senhor. O chamado pertencia ao Senhor. O destino de Israel pertence ao Senhor. Talvez por isso, Moisés permaneça tão grandioso e tão trágico ao mesmo tempo. Ele é um homem continuamente obrigado a escolher a voz de Deus acima de suas próprias inclinações, mesmo quando essa escolha rasga afetos legítimos. Seu silêncio diante de determinadas ordens não é frieza. Pode ser reverência ferida, pode ser a maturidade de quem aprendeu que nem toda obediência será confortável e que alguns mandamentos só podem ser cumpridos com o coração em lágrimas. Há um tipo de fidelidade que não celebra em excesso, não se exibe, não teatraliza heroísmo, apenas segue, tremendo. E muitas vezes essa é a forma mais pura de coragem. Capítulo 4. Balaão e a maldição que não pôde nascer. À medida que Israel avançava, seu crescimento tornava-se inquietante para os povos vizinhos. Havia algo ameaçador naquele povo não apenas por seu número, mas pelo rumor de seu Deus. As histórias da libertação do Egito, das pragas, da travessia, das vitórias no caminho, tudo isso se espalhava como vento quente entre as nações. Balaque, rei de Moabe, viu a aproximação de Israel e interpretou-a não apenas como risco militar, mas como abalo espiritual da ordem política. Ele compreendeu que certos confrontos não se vencem primeiro com lanças. E assim recorreu a outro tipo de arma. É nesse momento que surge Balaão, figura estranha e fascinante, cercada de mistério. Ele aparece nas páginas de Números como alguém conhecido pelo poder da palavra, um homem cuja bênção ou maldição parecia carregar peso espiritual. Balaque deseja contratar sua boca. Quer transformar linguagem em instrumento de guerra. Quer que uma sentença espiritual enfraqueça aquilo que o exército ainda não ousa atacar. Desde o início, contudo, percebe-se que Balaão é um homem dividido. Ele sabe algo sobre o Deus verdadeiro, é capaz de ouvir, é capaz de falar com notável elevação, e ainda assim, seu coração inclina-se à cobiça. A narrativa de Números 22 a 24 é uma das mais poderosas demonstrações da soberania divina sobre os planos humanos. Balaque prepara altares, sacrifícios são oferecidos. Montanhas se tornam palcos de expectativa. O rei quer ouvir condenação. Quer que do alto saiam palavras que desfaçam a proteção de Israel. Mas toda vez que Balaão tenta manipular o sagrado em favor de interesses corruptos, Deus intervém. A boca contratada para ferir torna-se boca obrigada a reconhecer. A palavra vendida não consegue romper aquilo que foi selado pelo favor divino. Em vez de maldição, saem bênçãos. Há quase um humor santo nessa inversão. Balaque, consumido pela ansiedade, muda de lugar, muda de estratégia, muda de perspectiva, como se um novo ângulo pudesse alterar a vontade do Altíssimo. Mas o problema nunca esteve na geografia. O problema era que ninguém amaldiçoou aquilo que Deus decidiu guardar. Em um dos oráculos mais marcantes, Balaão declara que não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou perversidade em Israel. Não porque o povo fosse impecável em si mesmo, mas porque naquele instante o olhar judicial de Deus se afirmava sobre sua aliança. O texto não é negação do pecado humano. É proclamação de que a bênção de Deus não pode ser anulada por manipulação religiosa. A história da jumenta que vê o anjo, antes do profeta, também em Números 22, intensifica ainda mais a humilhação de Balaão. O homem reputado por discernimento é ultrapassado em percepção por uma criatura silenciosa do caminho. Deus revela, com ironia santa, que a verdadeira visão não se compra, não se controla e não se exibe. Ela é dom soberano. E aquele que fala de Deus sem temer a Deus acaba exposto pela própria cegueira.
Balaão, nesse sentido, é um dos personagens bíblicos mais perturbadores, porque ele não representa a impiedade grosseira, mas a religiosidade corrompida. Ele conhece linguagem espiritual, mas ama recompensa. Ele pronuncia verdades, mas não se rende à verdade que pronuncia. É então a narrativa da sua virada mais escura. O que não pôde ser feito por maldição direta seria tentado por corrupção indireta. Mais tarde, em Números 31, e depois em Apocalipse 2,14, as Escrituras ligam Balaão ao conselho que levou Israel a tropeçar por meio da sedução. Se a boca não podia cancelar a bênção, o coração do povo poderia tentar abandoná-la. Se Deus fechar a porta para a maldição exterior, a infidelidade interior poderia abrir caminho para o juízo. É uma estratégia terrivelmente inteligente. Quando o ataque frontal falha, infiltra-se o desejo. Quando a violência aberta não vence, convida-se ao prazer. Quando a barreira da proteção divina parece intransponível, procura-se fazer o próprio povo se afastar da fonte de sua segurança. Esse padrão atravessa os séculos. Há forças que não conseguem destruir a fé de um povo mediante perseguição evidente, então escolhem corroê-la através de discursos sedutores, vantagens atraentes, permissões graduais e alianças convenientes. Balaão se torna, por isso, arquétipo de todo líder espiritual que usa a linguagem do céu para servir ambições da terra. O Novo Testamento o recordará com severidade. 2 de Pedro, Judas e Apocalipse não esquecem seu nome, porque a ameaça que ele representa nunca deixou de existir. Sempre haverá vozes que conhecem o vocabulário religioso e, ainda assim, guiam as pessoas não ao altar verdadeiro, mas ao fascínio da transigência. O fracasso de Balaão em amaldiçoar Israel deveria ter sido consolo definitivo para o povo. Deveria ensiná-los a descansar no Deus que os guardava. Mas a história mostrará que a invulnerabilidade exterior não garante fidelidade interior. Há uma tragédia particular em saber-se protegido e, mesmo assim, brincar com a infidelidade. Deus havia desbaratado o plano do inimigo do lado de fora. Restava a Israel vigiar o coração do lado de dentro. E é justamente aqui que a narrativa se torna mais severa, porque o povo que nenhuma maldição externa pôde destruir começa a ser derrubado por convites que tocam seus próprios desejos. Capítulo 5. Banquetes, altares e a sedução de Peor. Quase nenhuma grande queda acontece de forma instantânea. A alma desaba em etapas. O coração negocia antes de se render. A consciência adapta suas fronteiras antes de abandoná-las. E foi assim que o veneno de Peor entrou em Israel. Não começou, ao que tudo indica, com uma proclamação pública de rebelião total contra o Senhor. Começou com aproximações, encontros, convites, convivências. Começou no nível relacional. Midian e seus aliados não precisaram romper o acampamento pela força. Bastou oferecer um outro tipo de mesa. É importante perceber o poder do banquete no mundo antigo. Comer com alguém não era apenas ingerir alimento. Era sinal de vínculo, reconhecimento, participação. A mesa unia corpos, ritmos, lealdades e afetos. Quem se senta repetidamente à mesa de um altar estrangeiro dificilmente permanece neutro em espírito. E assim, entre risos, perfumes, música, vinho, carne sacrificada e desejo, foi sendo preparado um caminho de dessensibilização. O que em outro momento pareceria impensável, começou a ser tratado como tolerável. E o tolerável, se não for confrontado, logo passa a parecer normal. Números 25 fala com terrível concisão. Israel começou a prostituir-se com as filhas de Moabe. Elas convidaram o povo aos sacrifícios de seus deuses. O povo comeu e inclinou-se diante deles. E então vem a frase que fere como golpe de espada. Israel juntou-se a Baal Peor. Não é apenas uma descrição ritual.
É linguagem de aliança pervertida. O mesmo povo, que fora unido ao Senhor em pacto agora, se une ao outro senhor. O mesmo povo chamado para ser santo entrega seu corpo e sua devoção a um culto que mistura sensualidade, fertilidade e idolatria. O problema não é apenas sexualidade ilícita, é espiritualidade adulterada. O corpo torna-se liturgia de traição. Baal Peor não deve ser entendido somente como um símbolo abstrato de imoralidade. Seu culto representava um universo religioso inteiro, uma forma de interpretar poder, bênção, fecundidade e prazer sem submissão ao Deus de Israel. Ao participar daquele sistema, os israelitas não estavam cometendo apenas um deslize privado. Estavam aceitando outra visão de realidade. Estavam dizendo, com o corpo e com os gestos, que a libertação do Egito não bastava, que a provisão do Senhor não bastava, que a presença da nuvem e do fogo não bastava. Queriam experimentar outra fonte de plenitude, ainda que isso exigisse rasgar a fidelidade da aliança. Toda idolatria oferece alguma versão de intimidade sem santidade. Promete proximidade com o sagrado sem obediência real. Oferece êxtase sem arrependimento, sensação sem verdade, participação sem transformação. É por isso que ela é sedutora. Ela não se apresenta como vazio, mas como plenitude alternativa. E, no entanto, é sempre mentira. O altar falso parece vivo por um instante, mas é incapaz de sustentar a alma. Ele apenas consome. Ele pede cada vez mais e entrega cada vez menos. Ele transforma o adorador à imagem do próprio ídolo. Incapaz de ouvir, incapaz de discernir, incapaz de permanecer inteiro. Talvez alguns em Israel tenham pensado que podiam participar da mesa de Peor sem abandonar totalmente o Senhor. Esse é, em toda geração, o raciocínio favorito da transigência. Não é uma ruptura total, diz a mente. É apenas convivência, sussurra o coração. É só uma experiência. É só uma adaptação. É só para não criar conflito. É só um gesto social. Mas o mal raramente pede renúncia total logo no primeiro momento. Ele se contenta em ganhar espaço. O que deseja é deslocar o eixo. E quando o eixo muda, o restante virá com o tempo. A tragédia de Peor mostra que a santidade não pode ser preservada por slogans, enquanto os hábitos são entregues a outros altares. O povo ainda podia carregar uma história sagrada, mas sua prática já anunciava outra pertença. E isso é devastador, porque a identidade espiritual de uma comunidade não se mede apenas por suas memórias ou confissões formais, mas por aquilo diante do qual ela realmente se dobra. O corpo, as festas, os desejos, o dinheiro, as alianças, os medos, tudo isso fala. Tudo isso revela quem governa o íntimo. As Escrituras chamam esse processo de prostituição espiritual porque querem nos ferir para nos curar. Querem impedir que tratemos a idolatria como um detalhe teórico. Deus não havia se relacionado com Israel como um patrono distante. Ele os havia escolhido, carregado, instruído, perdoado e habitado. Portanto, virar-se para Baal Peor era uma espécie de infidelidade conjugal em escala nacional. Era trocar o Deus vivo por um simulacro. Era preferir o calor imediato do prazer ao fogo santo da presença divina. Era esquecer que a verdadeira liberdade não está em possuir todos os desejos, mas em ser preservado por aquele que nos libertou para si. É ainda assim, mesmo diante de tamanha gravidade, a narrativa sugere algo assustador. Muitos talvez não perceberam a velocidade da própria degradação. É essa a natureza mais traiçoeira do pecado cultivado em ambiente de familiaridade. Ele não grita no início. Ele acaricia. Ele elogia. Ele diz que tudo pode coexistir. Isso revela a ruína. Por isso, o Peor permanece como advertência para todos os séculos. Aquilo que entra na comunidade em nome da convivência pode, se não for discernido, tornar-se força de demolição do altar. Com capítulo 6. A noite da praga,
e o peso de 24.000 túmulos. Quando o pecado ultrapassa o limite da provocação para tornar-se pacto praticado, a história deixa de ser apenas uma crise moral e se transforma em crise de existência. Foi isso que aconteceu em Peor. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, diz Números 25. Em um tempo que despreza a santidade, essa linguagem causa desconforto. Mas a Escritura não tem vergonha de afirmar que o Deus de amor também é o Deus que julga. Sua indignação não é capricho de tirano. É a reação santa daquele cuja glória foi desprezada e cuja aliança foi traída. Um Deus incapaz de se opor ao mal com seriedade talvez possa inspirar sentimentalismo, mas não pode salvar um povo. A praga que cai sobre o arraial é sinal visível dessa verdade. Não era mero acidente epidemiológico, nem uma sequência cega de fatalidades. Era juízo, e o número registrado ecoa como martelo na consciência: 24.000 mortos. O apóstolo Paulo relembrará esse episódio em 1 aos Coríntios 10 como advertência à igreja, lembrando que essas coisas foram escritas para nossa instrução. Isso significa que o Espírito de Deus quis preservar essa memória, não para alimentar morbidez, mas para impedir banalização. A santidade do Senhor não é ornamento teológico. Ela é questão de vida e morte. Imagine o arraial naquela noite. O murmúrio do pecado substituído pelo gemido dos moribundos. O perfume dos banquetes dissolvido no cheiro da enfermidade e do pavor. Mães procurando filhos. Irmãos carregando corpos. Tendas transformadas em lugares de vigília desesperada. E, acima de tudo, a sensação insuportável de que a tragédia não vinha de um inimigo externo, mas de uma ferida aberta no próprio coração do povo. Nenhuma muralha podia proteger Israel de si mesmo. Nenhuma estratégia militar podia com o juízo que se ergue quando a aliança é desprezada. Há algo ainda mais sombrio no relato: a falha da liderança em deter rapidamente a profanação. O texto sugere que a comunidade já estava em colapso de discernimento. Alguns choravam à entrada da tenda da congregação, mas enquanto o lamento acontecia, a insolência também se manifestava. O pecado, quando tolerado, produz desordem moral até no modo como o povo reage a ele. Há quem chore sem agir. Há quem reconheça o mal, mas não trace limites. Há quem veja o fogo se espalhando e continue chamando aquilo de mera complexidade. A praga, então, não é apenas castigo. É revelação da vulnerabilidade de uma comunidade que deixou suas fronteiras sagradas enfraquecerem. Em toda geração, a tentação é pensar que santidade é assunto privado. Números 25 destrói essa ilusão. A idolatria de alguns ameaça a vida de muitos. A impureza dos líderes atinge os lares dos inocentes. A negligência espiritual não permanece confinada à intimidade. Ela vaza para a coletividade, adoece a atmosfera, desfigura o senso moral, contamina a adoração e enfraquece a identidade comum. O texto bíblico é duro, porque quer nos ensinar que a saúde espiritual de um povo é responsabilidade compartilhada. Quando a aliança é tratada como detalhe, a comunidade inteira adoece. É aqui que a palavra segurança ganha um significado mais profundo. Israel podia estar organizado por tribos, com homens capazes de guerra, com estrutura de marcha, sacerdócio e memória de milagres. Mas nenhuma dessas coisas bastava se o centro espiritual estivesse corrompido. A verdadeira segurança do povo não era o número de suas tendas, mas a presença de Deus. Não era sua reputação entre as nações, mas sua fidelidade ao Senhor. Não era a capacidade de resistir a maldições externas, mas a disposição de rejeitar compromissos internos com o ídolo. 24.000 mortos. É um número grande demais para ser absorvido sem trégua. Cada um desses mortos tinha rosto, nome, voz, lembranças, laços. A Bíblia não os reduz à estatística fria.
Ela os registra para que sintamos o peso do que significa brincar com o fogo da infidelidade. Em uma época que costuma transformar tudo em abstração, este texto insiste em corporeidade. O pecado produz cadáveres. A idolatria cobra vidas. O afastamento da fonte da vida nunca termina em neutralidade. A paga do pecado, dirá Romanos 6:23, é a morte. E em pior essa verdade se impõe com violência trágica. Mas o juízo de Deus, por mais tremendo que seja, não é a última palavra da história. Mesmo naquela noite, havia choro diante da tenda da congregação. Havia ainda a possibilidade de um limite ser traçado, de uma ruptura com a profanação, de uma intervenção que restaurasse a honra do nome santo. O povo estava à beira de um colapso de identidade. Se nada fosse feito, a praga seria não apenas o fim de milhares, mas o prenúncio da dissolução de Israel como povo separado para Deus. Era necessário que alguém compreendesse, de forma dolorosamente clara, que a misericórdia divina não pode ser separada da pureza da aliança. E esse alguém surgiria no momento mais escandaloso da narrativa. Capítulo 7. Finéias e a lança da fronteira. Enquanto o arraial gemia sob a praga e as lágrimas escorriam diante da tenda da congregação, aconteceu algo que condensou toda a insolência de Israel em um único gesto. Um homem israelita, identificado mais tarde como Zinri, trouxe para dentro do acampamento uma mulher midianita, Cosbe, filha de um líder importante entre seu povo. Não era um pecado escondido na sombra. Era uma exibição. Era afronta pública. Era como se a transgressão, já não satisfeita em corromper silenciosamente, tivesse decidido desfilar diante da própria presença divina. O que estava em jogo já não era apenas fragilidade moral, mas desafio deliberado. A força do escândalo está justamente nisso. Em meio ao juízo, em meio ao choro, em meio à consciência de que a comunidade sangrava por causa daquela profanação, ainda assim alguém ousa agir como se a santidade de Deus fosse relevante. Esse é o estágio mais duro da queda, quando a vergonha morre antes do corpo. Quando a consciência não apenas erra, mas se orgulha de errar. Quando o pecado se converte em declaração política contra os limites do santo. A chegada daquela mulher ao acampamento não é mero episódio íntimo. É um manifesto de desprezo à aliança. Então Finéias, filho de Eleazar, neto de Arão, se levanta. A Bíblia não descreve longos debates em sua mente. Não há hesitação narrativa. Ele vê, toma uma lança, entra na tenda e atravessa os dois. O ato interrompe a praga. O texto afirma que ele teve zelo pelo seu Deus, e por isso o Senhor lhe concede uma aliança de paz, como lemos em Números 25. Para leitores modernos, essa cena é de enorme dificuldade, e deve ser. Não é uma passagem para ser consumida com superficialidade. Exige reverência, discernimento histórico e temor diante da radicalidade da santidade divina. A Escritura, contudo, faz questão de interpretar o ato de Finéias não como explosão pessoal de ódio, mas como defesa da aliança em um momento extremo de colapso comunitário. Ele não age por rivalidade tribal privada, nem por prazer sanguinário. Ele age como alguém que percebe que, se nenhuma fronteira for traçada, Israel perderá a própria alma. Em uma situação ordinária, tal gesto seria monstruoso. Mas Números 25 o situa em um cenário extraordinário de juízo teocrático, no qual a transgressão se tornou pública, ritual, contagiosa e desafiadora diante do santuário. Isso não transforma Finéias em modelo de violência descontrolada para todas as épocas. A própria Bíblia não permite tal distorção. O mesmo Deus que aprova o zelo adequado em determinado contexto condena repetidamente a crueldade, o assassinato injusto e a fúria humana que não produz a sua justiça. O ponto do texto não é legitimar fanatismo.
mas revelar que a fidelidade à aliança exige coragem para estabelecer limites quando a comunidade está sendo destruída por dentro. Há momentos em que tolerar o mal em nome de uma falsa paz é, na verdade, participar da ruína. A lança de Finéias tornou-se, portanto, símbolo de uma fronteira. Não a fronteira do orgulho étnico, mas a fronteira entre o santo e o profano, entre o Deus que chama e o ídolo que seduz, entre a aliança e a dissolução. Finéias entendeu que amor sem pureza se degenera em permissividade, e pureza sem amor se torna brutalidade. Seu gesto é lembrado porque naquele instante específico, ele preservou a possibilidade de Israel continuar existindo como povo do Senhor. Ele interrompeu uma corrente de morte ao declarar, de forma terrível e decisiva, que nem tudo pode ser integrado, nem tudo pode ser relativizado, nem tudo pode ser aceito em nome da convivência. O fato de Cosbe ser filha de um chefe midianita torna o episódio ainda mais significativo. A corrupção havia alcançado também as camadas altas de influência. Isso revela que a contaminação não era casual, mas estratégica. Não se tratava somente de indivíduos perdidos em paixões privadas. Havia uma articulação mais ampla, um entrelaçamento de poder, sexualidade, religião e prestígio. O pecado se instalara não apenas nas margens, mas em centros de visibilidade. E quando a corrupção alcança os níveis de representação, a necessidade de liderança fiel torna-se ainda mais urgente. A aliança de paz dada a Finéias é um paradoxo extraordinário. Paz nasce após um ato de juízo. Isso só pode ser compreendido biblicamente se entendermos que paz, nas Escrituras, não é mera ausência de conflito, mas restauração da ordem correta diante de Deus. Onde o mal reina sem resistência, não há paz verdadeira, apenas anestesia. Onde a infidelidade permanece sem confronto, não há reconciliação, apenas degradação lenta. Finéias é lembrado porque ousou preferir o escândalo do limite à comodidade da omissão. E muitas vezes a salvação de uma comunidade depende justamente de pessoas que amam tanto a presença de Deus, que se recusam a chamar de tolerância aquilo que já se tornou traição. Capítulo 8. A ordem de vingança e o silêncio de Moisés depois de Peor. A história não podia simplesmente seguir adiante como se nada tivesse acontecido. Havia sangue no chão, havia sepulturas abertas, havia uma memória de sedução e morte que precisava ser julgada. Então o Senhor falou a Moisés, em Números 31, ordenando que fosse executada vingança contra os midianitas por causa do que haviam feito a Israel. A palavra vingança soa áspera aos ouvidos modernos, mas dentro da linguagem bíblica daquele contexto, ela aponta para a justiça retributiva dentro da estrutura da aliança, não para a explosão de ressentimento privado. Deus não está legitimando ódio tribal desgovernado. Está pronunciando sentença contra uma força que atentou contra a identidade santa do seu povo. Ainda assim, nenhuma explicação teológica remove inteiramente o peso humano desse mandamento, sobretudo para Moisés. O homem que recebera pão, abrigo, casamento e conselho em terras midianitas, agora deveria conduzir Israel em juízo contra aqueles responsáveis pela corrupção recente. Talvez o texto seja silencioso justamente porque algumas dores não se resolvem em discursos. Há obedientes que sofrem mais no íntimo do que deixam transparecer em palavras. Moisés, tantas vezes exposto entre o povo como intercessor e legislador, aqui aparece como servo que deve caminhar por uma vereda onde memória e dever se chocam. A santidade de Deus, nesse momento, reivindica prioridade absoluta. É um princípio desconfortável, porém central. Nenhum passado de afeto, nenhum vínculo legítimo, nenhuma gratidão por bens recebidos no passado pode servir de escudo para práticas que agora se levantam contra a aliança. Existe uma forma de idolatria da memória,
quando o coração se torna incapaz de julgar o presente, porque absolutizou experiências antigas. Moisés não podia permitir que a lembrança de Jetro ou de seus anos em Midian neutralizasse a gravidade do mal que havia destruído milhares em Israel. A fidelidade madura não nega a complexidade. Ela apenas se recusa a permitir que a complexidade apague a verdade. A campanha ordenada pelo Senhor tem caráter singular. Não é narrada como expansão imperial, nem como ambição econômica travestida de devoção. Seu formato é judicial, a contagem precisa, há representantes de todas as tribos, a presença sacerdotal, há instrumentos sagrados. O sacerdote Eleazar, filho de Arão, está ligado ao processo. Tudo indica que a guerra não deveria ser lida como saque impulsivo, mas como execução de juízo sob limites estabelecidos. Isso não elimina a dureza do texto, mas a enquadra. A Bíblia não disfarça a realidade brutal da guerra antiga, porém insiste em marcar que até o juízo, quando vem de Deus, não deve ser confundido com selvageria caótica. Talvez um dos maiores sofrimentos da maturidade espiritual seja aprender que obediência nem sempre coincide com conforto emocional. Em muitas narrativas contemporâneas, a vontade de Deus é apresentada como aquilo que harmoniza imediatamente todos os desejos, memórias e afetos. As Escrituras são mais honestas. Elas mostram Abraão erguendo o cutelo sobre Isaque. Mostram Jeremias chorando enquanto anuncia juízo. Mostram Jesus no Getsemane, suando como gotas de sangue diante do cálice. Em todos esses casos, a obediência não é negação da dor, mas decisão de colocar a vontade de Deus acima do próprio desespero. No caso de Moisés, há algo ainda mais profundo. Sua vida inteira foi formada por deslocamentos. Hebreu criado como egípcio, pastor formado no exílio, libertador rejeitado por aqueles que deveria salvar, líder continuamente pressionado entre Deus e o povo. Agora, mais uma vez, ele é chamado a escolher não a simplicidade dos sentimentos, mas a verdade do pacto. Isso não o torna menos humano, torna-o mais próximo daqueles que sabem que seguir a Deus pode implicar perdas interiores que ninguém mais compreende. A ordem contra Midian também impede outra ilusão, a de que arrependimento comunitário e restauração podem acontecer sem confrontar as forças concretas que alimentaram a corrupção. Não bastava chorar a praga, não bastava lembrar os mortos. Era necessário lidar com a origem do laço corruptor. Em toda época, comunidades podem lamentar consequências sem cortar as alianças que as produzem. Querem cura sem ruptura, querem renovação sem renúncia, querem paz sem confronto com a estrutura do pecado. Números 31 insiste que a restauração exige verdade prática. Então Moisés dá a ordem. Não vemos um homem exaltado por sangue. Vemos um líder submetido a um mandamento severo. Talvez o maior heroísmo aqui não esteja na força da voz, mas na fidelidade silenciosa. Há momentos em que a santidade de Deus parece atravessar o coração do seu servo como espada. E ainda assim ele obedece, porque aprendeu que a bondade de Deus não pode ser medida apenas pelo que consola, mas também pelo que purifica. A história segue adiante, mas não sem deixar na alma do leitor a sensação de que a santidade divina é coisa séria demais para ser domesticada por nossas categorias sentimentais.